assunto que ficou pendente e nós vamos explorar agora é importante saber. E o sacrifício? Já fui em festa onde, dentro da Jurema, para o mestre Carlos, foi sacrificado um boi. Ou foi sacrificado bodes para a mestra Justina e Ana. Essa ideia veio da Jurema antiga dos mestres? Não. Da onde ela veio? Da influência africana que penetrou ou deixou-se penetrar no catimbó. Mestres não recebem oferendas. Como? Nem uma velhinha, nem uma frutinha? Na Jurema antiga velha. Não. Por quê? Porque ele não está nesse mundo. Quem recebe vela na ideia do juremeiro é o santo católico, que também está presente no culto, mas o santo católico não incorpora na Jurema, ele está lá no céu. Os mestres, sim, a gente fala incorpora a ideia do acostamento, como nós estudamos juntos. Mas vela para o mestre, não precisa acender? Não precisa acender, mas se o seu coração quiser, sim. E o sacrifício, que é algo mais radical, mais intenso, não se faz na Jurema velha. Se começou a fazer a partir do momento que o culto recebeu influência afro. Isso é bom a gente entender. E hoje muitas casas nordestinas, ou mesmo no Sudeste, em outra parte do Brasil, fazem. O mestre não precisa nada para sobreviver, viver ou se agradar. Ela é independente e mora num mundo paralelo, uma palavra mais moderna, para essas aldeias. As aldeias não têm contato com o nosso mundo. O contato é feito quando se abre uma sessão. Se cria uma ligação de baixo para cima, para que a ligação se efetive de cima para baixo. Estamos diante de um mistério, de uma magia sacerdotal muito bem feita e passada de geração em geração. O que a gente liga aqui embaixo é ligado lá em cima, certo? Isso é um conceito que existe em outras tradições mágicas e vice-versa. Então, não existe a ideia do sacrifício. Existe sim o costume em algumas casas catimbozeiras que foram africanizadas e estão trabalhando do seu jeito, tranquilas e tal. Na Jurema de raiz não existiu sacrifício. E que mais que a gente pode dizer assim? As mesas são como a gente define ou explica a sessão. Uma sessão, na maioria das vezes, é chamada de mesa. Ela pode ter outras palavras regionais para identificar a sessão. Algumas falam gira, porque aprenderam a palavra em contato com cultos de origem africana, como a Umbanda ou o Candomblé. Uma gira, uma sessão. Sessão vem do espiritismo a ideia. Quantos tipos de trabalho comunitário, público existe no catimbó? Muitos. Existem 3 mais habituais, que a gente observa no Nordeste inteiro. A primeira é a mesa, simplesmente falando, ou sessão aberta. Alguns falam mesa branca, outros falam mesa espírita, outros falam mesa de mestre e alguns falam mesmo mesa de Jurema. A sessão é feita em volta de uma mesinha coberta com uma toalha branca, onde tem apenas uma velinha acesa e um copo d'água. Não tem outros implementos mais ritualísticos. As pessoas sentam-se em volta dessa mesinha em cadeiras. E ali o presidente da mesa, que é o médium chefe, ora, muitas vezes sem o cachimbo, sem o maracá, e se concentra e vem um mestre doutrinador, como às vezes fala, um mestre de mesa, um mestre que vai conversar com aquelas pessoas. Não se faz consulta individual nessa mesa. O mestre fala com todos e distribui a palavra de sabedoria. É quase que uma sessão de doutrinação espírita kardecista. Essa mesa é muito comum e habitual nos centros urbanos que praticam a tradição da Jurema. A outra mesa é a mais comum, às vezes também chamada mesa de Jurema, e a gente se confunde com os mesmos nomes. É a sessão habitual, a mesa de Jurema, uma sessão de Jurema. Existe de novo a mesa, que é o instrumento mais importante, coberto com a toalha branca, que vai ter vários implementos que variam de região para região, de casa para casa, de linhagem catimbozeira para linhagem catimbozeira. Pode ser a turma mais antiga, vai ter a bacia branca, a princesa com água e o Santo Antônio lá. Ou
de um segundo momento vai existir um recipiente de vidro maior que pode ser, e aí normalmente é um cálice, e em volta vão ter outros cálices menores que simbolizam as aldeias, os impérios, e depois dos cálices menores terão velas no mesmo número de cálices, normalmente sempre número ímpar. E na mesa vai ter uma garrafa de jurema, maracá, tabaco e outros implementos e outras ervas que vão ser usadas naquela sessão. Essa mesa fica num canto e não fica mais no centro. E as pessoas ficam sentadas ou não em cadeiras que são colocadas na frente desse altar. E o presidente começa a sessão orando, invocando, cantando linho, enfumaçando e também às vezes incensando com o uso de turíbulos de metal ou de barro, onde ele coloca ervas e incenso do padre, que é o líbano, a mesa e a congregação, ou seja, as pessoas que foram lá buscar auxílio, ouvir uma boa palavra, e ele acosta um ou mais mestres, normalmente nessa sessão é costume um ou mais mestres que a ordem de chegada varia de casa para casa, de linhagem para linhagem, de região para região, a coisa é bem complexa, que pode vir primeiro o mestre principal daquele mestre de carne, do presidente da mesa, depois os caboclos ou encantados, que trabalham também na Jurema, mestres específicos para tratar problemas específicos, cada mestre tem um conjunto de especialidades, como se fosse os médicos da carne. Você tem o clínico geral, tem mestre clínico geral e tem mestre especialista, né? Existem mestras parteiras. A especialista dela é fazer parto e há casos, sim, que o médium incorpora a mestra para um parto ali de emergência. Normalmente as mestras são especialistas, obviamente, em problemas da saúde, tanto física como psicológica feminina, são especialistas, não são simplesmente conversadeiras, elas não vão só apenas conversar. Há mestres benzedores, especializados em todos os tipos de bênção, em rezas fortes. Há mestre especializado em quebra de energias negativas e feitiços, que não vem para papiar, ele vem sempre agir de uma forma muito precisa e muito cirúrgica. Então esses mestres vão chegando de acordo com a necessidade das criaturas que estão ali, das pessoas que estão ali. Algumas sessões reservam para o final da mesa a chegada das mestras, ou de uma ou de outra, enfim, a sessão se desenrola assim. Essa é a sessão mais habitual. Existe outra que em algumas regiões do Nordeste é chamada Jurema de Chão. Normalmente a Jurema de Chão é feita fora da casa, ela é feita na natureza, na praia, numa clareira, na mata, etc., um lugar aberto. Não tem mesa, embora a gente usa, às vezes se referia a uma mesa, mas na verdade é feito no chão. Ou os implementos ritualísticos são colocados no chão, ou eles são colocados num pano, na toalha branca, ou são colocados numa esteira. E a sessão se desenvolve em volta dessa esteira, no caso desses implementos que estão no chão. Muitas vezes através de danças simples, herdadas através da influência da pajelança caboclo, pajelança indígena, em cima da Jurema, pelos próprios mestres incorporados ou pelo presidente da mesa e seus auxiliares, que fazem aqueles passos. Em alguns lugares isso é chamado ponto dançado, porque existe uma coreografia simples, mas bastante simbólica a respeito de como movimentar o corpo naquela ocasião, com o bastão, que às vezes usa, com o maracá marcando o ritmo, com o cachimbo ou outros elementos. Muitas vezes a Jurema de Chão é acompanhada de adufes, que são atabaques quadrangulares ou atabaques redondos, como a gente conhece. Essa é uma influência africana dentro da Jurema, porque na Jurema antiga o único instrumento que usava era o maracá, o principal instrumento indígena. Então tem isso também. E aí nessa sessão nós sentimos a presença na Jurema de Chão, a energia que emerge da Mãe Terra de uma forma muito mais intensa do que nas outras sessões ou mesas. Ou seja, a Jurema de Chão
feita, né, para problemas mais difíceis, mais delicados, graves, que envolvem a intervenção de mestres que têm um axé mais, como eu falei antes, essa palavra cirúrgico, mais direto, menos conversa e mais ação. E é assim, existem outras, há uma rara, que a gente quase não vê, que é a mesa d'água. A mesa d'água é uma sessão que tem 1 ou 2 participantes apenas, às vezes 3, que ela é arriada ou montada ou aberta em cima de um bote, num lago, num rio que seja, onde se trabalha especialmente com entidades do fundo. O conceito do fundo penetra na Jurema através da pagelança cabocla e da encantaria do norte do Brasil. Ou seja, quando a gente faz uma mesa de fundo, nós estamos invocando para o trabalho, para esse mundo, para essa realidade, entidades que simbolicamente moram no fundo dos rios igarapés, de fontes, etc., que são entidades que não são, nunca foram e jamais serão humanas. São encantados, que tomam sempre o simbolismo de seres do fundo d'água, podendo ser mamífero, como é o caso do boto, que é uma grande família de espíritos que usa esse símbolo, mais típico da encantaria, ou de peixes e outros seres aquáticos do rio. Esse tipo de sessão do fundo é mais típica de água doce. Nós não vemos ela ser realizada no mar aberto, né? Na praia sim, mas é a Jurema de chão mais comum. Então, depois dessa sessão rara, que só hoje os juremeiros mais velhos fazem, eles guardam muito segredo dessa sessão arreada, dessa mesa de fundo, nós encontramos outras que têm muita influência da bruxaria de Portugal, como a tal da mesa da meia-noite. Essa é rara mesmo, que é uma mesa montada, ou seja, uma sessão aberta à meia-noite, em algumas épocas do ano, que é escondido o lugar onde vai ser feito e quando é, para que aquilo se mantenha ainda em segredo, onde alguns tipos de mestres que raramente aparecem em outra sessão baixam. Esses mestres trazem segredos da Idade Média. É uma coisa assim que quem gosta de estudar e investigar fica assim assustado, porque fala, meu Deus, isso aí eu li em livro, que era esse conjuro, era uma coisa de um grimório, parece que veio da Idade Média e coisa e tal, a gente vê, né? Um dos mestres principais, é um mestre que a gente vai falar com mais calma, já, que é seu Pero Botelho, né? Quem é Pero Botelho? Você vai aprender os seus mistérios daqui a pouquinho.